Olá pessoal, aqui é o Grande Mestre Evandro Barbosa e eu resolvi gravar esse vídeo para falar um pouco sobre o volume 4 do curso Como Chegar a 2300. Esse curso ele é baseado na coleção do Grande Mestre Artur Yusupov e nos 3 primeiros volumes nós vimos a série Fundamentos, onde a gente viu o básico para a evolução de qualquer jogador. É preciso conhecer aqueles fundamentos para partir para algo além, algo mais. E é exatamente esse o título dos 3 próximos volumes, né? Que são baseados nestes livros aqui, dessa série Além do Básico, onde a gente vai aprofundar nos temas para a evolução do jogo. E nesse vídeo eu resolvi mostrar um dos temas que serão abordados nesse volume 4. E esse tema que eu escolhi é o tema Bispo Bom contra Bispo Mal. Então, nessa posição do diagrama, a gente consegue perceber rápido qual é o bispo bom e qual é o bispo mal, observando a estrutura de peões. Se a gente olhar essa posição, surge uma cadeia de peões, bem típica de uma defesa índia do rei, onde o branco ele possui um bispo mau, que é o bispo de E2, porque esse bispo ele é da cor dos peões centrais. Então os peões acabam limitando o raio de ação do bispo de E2. Então nesse caso, o bispo de E2 é o bispo mau e o bispo de C1 é o bispo bom. E se a gente olhar do ponto de vista das pretas, as pretas possuem os peões centrais em casas pretas, sendo assim o bispo de G7 é o bispo mau, porque os peões estão limitando o raio de ação deste bispo. E o bispo de C8 seria o bispo bom. Então essa é uma posição bem básica, né, para a gente entender essa diferença do bispo bom e o bispo mau. Só que agora a gente vai ver algo além do básico, né? Que é o que a gente vai ver nesse volume 4. Então, nessa posição do diagrama, se a gente observar a posição dos bispos e a estrutura de peões, se a gente fizer a mesma avaliação da posição anterior, olhando só para a estrutura de peões, a gente não vai conseguir identificar qual é o bispo bom e qual é o bispo mau. Porque olha só, a estrutura de peões das brancas, o branco tem os peões em casas pretas e o branco tem o bispo de casas brancas. Se a gente olhar só para isso, então parece que esse é o bispo bom. E se a gente olhar a posição das pretas, o preto tem os peões centrais em casas brancas e o bispo é um bispo de casas brancas. Bom, então parece que está muito claro, parece que o bispo bom é o bispo das brancas. Só que é preciso avaliar também a atividade da peça. Então, olha só, o bispo em G2 ele fica batendo na estrutura de peões das pretas, né, no peão de E4. E esse bispo ele não está nada ativo. O branco ele não consegue ativar esse bispo. Já o bispo de D7, esse bispo ele pode ficar bem ativo, com uma manobra bem forte, como foi jogada na partida. Aqui as pretas fizeram bispo E8 exclama, com a ideia de poder levar esse bispo para H5. E se a gente comparar os bispos, o bispo das pretas em H5 e o bispo das brancas em G2, o bispo de H5, que é da mesma cor dos peões centrais, ele é muito mais ativo do que o bispo de G2. Então, nesse caso, o bispo das pretas é o bispo bom e o bispo das brancas é um bispo mau. Então, esse tipo de posições que a gente vai ver nesse volume 4. Esse é só um tema, o tema do bispo bom contra o bispo mau. E o restante dessa partida a gente vê no curso desse volume 4. Bom, então eu vejo vocês nesse volume 4
como chegar a 2.300. Até a próxima!